Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e surgiu uma baita de uma oportunidade de investimentos no ativo mais seguro do Brasil. Estamos falando do Tesouro Direto com uma expectativa de uma rentabilidade altíssima. Então a gente tem possibilidade de ganhar no longo prazo com o Tesouro Direto e também no curto prazo. Veja só, a expectativa que eu estou imaginando é repetir essa notícia que aconteceu lá em 2016, que o Tesouro IPCA foi o ativo mais rentável no ano, mais até do que a Bolsa de Valores, investimentos no exterior, etc. Olha só, o Tesouro IPCA 2035 naquele ano rendeu 47,81% em apenas um ano, um ativo bem seguro, mais seguro da nossa economia, que é o Tesouro Direto. Eu acho que esse cenário pode se repetir em 2024 e eu vou te mostrar exatamente o porquê de toda essa análise. Preparei um estudo bem completo aqui sobre o Tesouro Direto e vou te mostrar também como você pode investir nesse ativo aí com grande potencial e bastante segurança, tá? Já vou logo aqui compartilhando a minha tela então, porque para investir no Tesouro Direto você tem que ter uma conta aberta numa corretora. Eu utilizo essa daqui que se chama Toro Investimentos. Ela é super segura, faz parte do Grupo Santander e é taxa zero, completamente taxa zero. Por isso que eu uso ela e recomendo. Inclusive, a gente tem uma parceria muito legal, que todo mundo que abre conta pelo meu link, que está aqui na descrição, ganha esse meu livro aqui de graça. Eu envio pelos correios para sua casa, tá bom? Então, pega esse link aqui, abre sua conta para você conseguir investir também com segurança e taxa zero e ainda ganha esse meu livro aqui de graça e vários outros benefícios dessa nossa parceria, beleza? E aí já na tela então mostrando passo a passo e por que o Tesouro Direto está tão interessante nesse momento, tá aqui ó, renda fixa e tesouro, é tudo com taxa zero. Agora a gente vai ver que na renda fixa, que é o tipo de investimento mais previsível que existe, existem várias e várias opções. O Tesouro Direto é o mais seguro e por isso ele é a referência, né? A gente usa sempre ele como comparação para qualquer coisa. E se a gente colocar aqui então em rentabilidade, a gente pode colocar esse item, esse filtro aqui para pegar das mais rentáveis para as mais baixas, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, o tesouro mais rentável no dia de hoje é esse daqui, que vence só em 2065, que está entregando uma rentabilidade de IPCA mais 5,98, ou seja, inflação mais 5,98 por ano. Por que eu não gosto desse título aqui especificamente, tá? Esse Renda Mais, que ele tem esse vencimento lá na frente, 2065, por exemplo, você precisaria carregar até essa data e aí que o Tesouro começaria a te pagar esse rendimento aí ao longo de 20 anos para frente, então até 2085. Então eu acho que esse daqui ele é muito longo e ele não tem muita maleabilidade, por exemplo, ó, a carência dele é 60 dias, tá? Então não é o tipo de investimento que eu gosto. Eu vou até descer aqui, um outro que eu gosto, que eu acho bem interessante, é esse daqui, ó, o Tesouro IPCA mais 2045. Por quê? Porque ele paga IPCA mais 5,89, ou seja, qual que é o IPCA? O que é o IPCA? É a inflação, né, daquele ano. É uma cesta de consumos que ali vai incluir tudo, ali inclui gasolina, inclui, sei lá, o preço de passagem aérea, inclui o preço do tomate no supermercado, enfim, é uma cesta de consumo médio de uma pessoa no Brasil. Então, historicamente, esse IPCA, ele anda na casa dos 6% ao ano, algo parecido com isso. Às vezes é bem alto, né, como foram nos últimos anos, que beirou os 10% ao ano, tá? Mas se a gente pegar esse histórico aí, a gente imaginar um IPCA de 6% ao ano, com esse investimento aqui você ganharia esse 6% do IPCA mais esse 5,89 pré-acordado. Se somar os dois aí, então é quase 12% ao ano. E se a inflação estourar, for para 10% ao ano, você soma também. Então, os 10% da inflação mais esses 5,89 aqui desse exemplo que eu estou te mostrando, tá? Então, você ganharia quase 16% ao ano. Por que isso é interessante? Primeiro, porque é extremamente seguro. É o ativo mais seguro da nossa economia, tá? Então, se você acha que, sei lá, a poupança do Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal é segura sim, só que o Tesouro Direto é mais. Então, é o ativo mais seguro da nossa economia, que paga uma rentabilidade acima da inflação bem interessante. Então, um ponto, se você comprar esse título aqui, por exemplo, esse 2045,
e levar até o prazo final, você ganha, você aí marca, você está marcada essa sua rentabilidade todos os anos até 2045. Ou seja, nesse exemplo, 5,89 mais a inflação todos os anos. Isso por si só já é muito bom, tá? Se você tiver esse prazo para carregar lá para frente, é uma possibilidade aí muito interessante de investimento com retorno bom e segurança garantida aí, tá? Agora, tem uma outra possibilidade que é o que eu te mostrei no começo desse vídeo aqui, que é uma rentabilidade altíssima do Tesouro Direto, mais até do que essa que a gente previu aqui, tá? É o que a gente chama de marcação a mercado. E o que é isso? Isso ele quer dizer que todos os títulos de renda fixa têm um valor hoje, tá? E ele tem uma expectativa no futuro de quanto isso vai valer, porque isso tem interferência da expectativa da taxa Selic e da taxa IPCA. Então eu vou te mostrar aqui que tem todo esse balanço, essa previsão de quanto essas taxas estarão, isso influencia diretamente e pode dar aquela rentabilidade altíssima de, por exemplo, 47% no Tesouro IPCA em apenas um ano, tá? E eu até acho que esse cenário está muito parecido agora. O que aconteceu em 2016 deve acontecer agora em 2024, tá? Então, por isso que é importante se posicionar nesse tipo de investimento. Então, veja, aqui o Tesouro IPCA 2045, como estou te mostrando, ele tem liquidez diária, tá? E precisa de apenas R$ 36,49 para comprar, para começar a investir nesse título, ok? Então, você clicando ali em investir, você coloca quanto dinheiro você quer, já tem todas as informações aqui, você continua para revisão, né, como está mostrando aqui no site da Toro, e você vai ter investido, então, nesse título. Agora, eu preciso te mostrar o histórico, tá? O histórico desse título aqui. Vamos pegar, por exemplo, o que tem vencimento em 2035, porque ele tem um histórico maior, tá? O que acontece? A gente vai ver que lá na época de 2016, esse título, ele estava pagando para nós investidores 7,8% ao ano, mais o IPCA, ok? Então perceba que quem comprou lá em 2016 comprou muito bem. Comprou algo que vale mais do que está disponível hoje, que está mais ou menos 5,8, né? Então veja, entenda isso aqui de uma vez por todas, que é o que você precisa saber sobre marcação a mercado. Se você comprou com uma taxa alta de retorno, por exemplo, esse 7,8, ele é mais valioso do que, por exemplo, quem comprou em 2019 aqui, que estava 2,87 esse retorno. É como se você estivesse entrando numa prateleira, né, num supermercado, e você fosse comprar a mesma coisa, só que uma está te pagando mais, a outra está te pagando menos, ok? Esse aqui é o mesmo título, é o Tesouro IPCA 2035. Mas quem comprou naquela data lá de 2016, comprou algo mais valioso do que quem comprou em 2019, porque estava com retorno menor, ok? E quão mais valioso dá para calcular isso também. Isso que é a parte legal do mercado financeiro. Tudo tem as estatísticas, tudo tem os cálculos, e eu vou te mostrar agora por que, então, que lá em 2016 rendeu 47% o Tesouro Direto no ano. Eu vou te mostrar agora em detalhes, e aí eu vou até fazer uma comparação com a taxa Selic. Por quê? É isso que eu imagino que vai acontecer em 2024, que já está acontecendo. A queda da taxa Selic, e isso faz com que esse título do Tesouro IPCA suba na marcação a mercado. Então, olha só esse estudo aqui que você vai entender direitinho. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, esse 7,80 no dia 21 de 1 de 2016 e vou colocar nessa planilha, tá? Então, dia 21 de 1 de 2016, uma taxa de compra, então, que eu olhei ali, 7,8. Perceba o que vai acontecer aqui nessa taxa a mercado quando eu pegar, por exemplo, esse outro valor aqui de 2,87 que estava em 2019. Se eu colocar aqui, então, 2,87, olha só, uma rentabilidade nesse período aqui de 143%, tá? A gente está falando aqui de algo em torno de 3 anos, mais ou menos. Rentabilidade absurda, ok? Então, quem investiu, por exemplo, R$ 10.000 naquele dia, teve um resultado de 14.337, 143% de lucro. Lucro na marcação a mercado, tá? Agora, você vai ver junto com a taxa Selic, inclusive, eu vou deixar essa planilha aqui
também à sua disposição para você fazer essas simulações e vai ser bem interessante, porque eu vou fazer mais algumas aqui com você também, tá? Então, olha só, acompanha o raciocínio aqui. Esse aqui é o gráfico da taxa Selic. Veja que lá em 2016, a taxa Selic estava 14,25. Depois, lá em agosto de 2017, caiu para 9,25. Depois, continuou caindo e, por exemplo, lá em 2018, estava 6,50. Depois caiu mais, ok? Mas vamos pegar só esse movimento aqui de baixa, que é bem parecido com o que a gente está vendo agora em 2023, né? Aqui a gente vê que a taxa Selic estava 13,75, começou a cair para 12,75 e já tem muita gente falando que para 2024 vai chegar a 9%. E aí você vai ver agora o que acontece com essa taxa do Tesouro Direto nesses movimentos, tá? Primeiro, vou colocar aqui o gráfico, um pedaço daquele mesmo gráfico que eu te mostrei do Tesouro Direto, agora nesse momento aqui lá em 2016, tá? Então, a rentabilidade ali era mais ou menos 7,78, mais o IPCA. O que aconteceu? Quando a Selic chegou ali em 9,25 em 2017, o valor pré-acordado desse título do Tesouro IPCA caiu para 5,14. Então já caiu bastante, já deu um lucro na marcação a mercado. Quer ver só? Vou voltar ali na nossa planilha e vou colocar aqui, ó, 5,14. Uma rentabilidade, então, de cerca de 60% em mais ou menos um ano, né? Mais ou menos um ano e meio, né? Que é esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, né? Desde janeiro de 2016 até agosto de 2017, mais ou menos um ano e meio, então, que deu essa rentabilidade de 60%. Com essa planilha aqui, então, você pode mexer. É só colocar o valor nesse campo aqui, né, amarelo, tá? Então, aqui, a taxa de compra é quanto você pagou e a taxa a mercado é quanto está naquele dia, que você consegue acessar tanto pelo site da Toro, da corretora, ou mesmo no site oficial do Tesouro Direto. Perceba que o potencial é enorme. E aí, voltando para essa análise rápida aqui, quando a taxa Selic chegou em 6,50, o Tesouro IPCA, então, chegou até um pouquinho depois nesse 2,92, que é o patamar mais baixo. Então, o grande pulo do gato aqui é o quê? Comprar os títulos do Tesouro Direto quando eles estiverem com as taxas mais altas, né? Então, se a gente for lá no Tesouro Nacional hoje, o Tesouro IPCA 2035 está pagando 5,86. O 45, que eu mostrei agora há pouco, está pagando até um pouco mais. Então, se você compra esse título do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, com uma taxa de rentabilidade alta, ou você leva para o vencimento e vai ganhando esse dinheiro todos os anos, ou você espera mudar a taxa Selic, pelo menos essa expectativa da taxa Selic, e aí você abocanha esse lucro grande com a marcação a mercado. E agora essa taxa Selic, e agora essa taxa de retorno do Tesouro IPCA, está num patamar alto. Não está naqueles 7% que eu te mostrei em 2016, mas está quase 6% ao ano. Já é uma taxa bem interessante para você pré-fixar aí, para você marcar esse seu retorno para o longo prazo de mais ou menos IPCA mais 6, e se a taxa Selic realmente cair para 9, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que você prevê. Talvez até esses 40% ao ano, como aconteceu em 2016. Né? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente sabe que é uma oportunidade de comprar um título muito seguro, com uma rentabilidade boa e um potencial de lucro maior ainda do que a gente espera, tá bom? Esse então é a ideia, essa então é a ideia de investir no Tesouro Direto com a marcação a mercado. Então assista também esses outros vídeos que a gente separou para você. O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.